Boa noite, pessoal. O ICL Notícias, segunda edição desta quinta-feira, dia 9 de março, está no ar. Confira agora os destaques do dia. O caminho das pedras. O PowerPoint que explica o envolvimento de Bolsonaro com o escândalo das joias. Pode dar em CPI. Parlamentares querem saber se os diamantes foram propina. Funcionários da Receita denunciam ex-chefe por coação no caso das joias. Auditor Mauro Dias comenta. E a opinião do jornalista Leonardo Sakamoto, os comentários de César Calejon, Chico Sá e Guga Noblat sobre os principais temas do dia. Peço também que o senhor entenda a nossa posição como plantonista. Boa noite, meninos. Boa noite, César Calejon. Tudo bem com você? Bom te ver de volta aqui na nossa salinha. Boa noite, querida. Boa noite, comunidade CL. É bom estar com vocês de volta também, Rô. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rô. Parabéns pelo programa de ontem. Incrível, histórico. Foi maravilhoso. Bacana. Boa noite, comunidade CL. Meu camarada. César. Obrigada. Dia de luta. Deixa eu chamar o nosso comentarista Guga Noblat. Boa noite, Guga. Tudo bem com você? Já quero começar te perguntando qual é o seu destaque. O que chamou a sua atenção no dia de hoje, na mídia? Olha, eu não sei se vocês ouviram, mas o PL, o partido do Jair Bolsonaro, resolveu contratar aquele instituto, o Paraná Pesquisas, para aferir a popularidade tanto de Jair Bolsonaro quanto da Michele Bolsonaro depois desse escândalo das joias e também levando em conta o fato do Bolsonaro ter fugido do Brasil e o quebra-quebra de Brasília, a tentativa de golpe. Eles querem saber como anda a popularidade do casal depois desses fatos nebulosos. E é claro que eles estão tentando, pelo menos, fazer com que a imprensa embarque na narrativa de que Michele é apenas uma laranja, de que ela foi usada pelo marido, que talvez seja verdade, as investigações é que vão apurar, mas é difícil também tirar a Michele dessa história. A gente sabe que a Michele é aquela que esvaziou o espelho d'água do Palácio da Alvorada para recolher moedinhas. Uma pessoa que recolhe moedas do espelho d'água também, eu imagino, que recolheria joias se tivesse a oportunidade. Então temos que saber se ela é vítima ou não de Jair Bolsonaro. E o PL, claro, está tentando vender essa história e contratando, inclusive, uma pesquisa para ver quem é mais popular nesse momento. E aí, Calejon, o que você traz para a gente? Eu vou destacar o caso Americanas, porque eu acho que é um caso de muito peso também, que a gente precisa olhar com muito cuidado. Hoje, o André Fufuca, do PP do Maranhão, formalizou o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, né? Uma CPI, para investigar o rombo de 20 bilhões de reais. A dívida total chega a 40 bi. Você teve 216 parlamentares que disseram sim para esse processo de CPI, o necessário eram 171 assinaturas. Então você deve ter, agora isso fica na mão do Arthur Lira, esses são os sócios, por exemplo, você tem o Lehmann, o Sicupira, o Teles, são efetivamente as pessoas que controlam Americanas. Eles propuseram uma espécie de resolução da ordem de 10 bilhões, considerando que o problema é muito mais agudo, não é de se espantar que não houve nenhum tipo de acordo aí. E isso é muito sintomático e eu ressalto isso porque se você que nos assiste nesse momento estoura o teu cartão de crédito em um único real e tenta demandar uma espécie de recuperação judicial para renegociar a sua dívida, você vai ter um problema sério. Então, veja que essas mesmas pessoas, por exemplo, que demandam austeridade fiscal do Estado, agem dessa forma com as suas empresas, quebram as empresas e depois demandam recuperação judicial. A gente tem que ficar de olho nesse processo. Agora, o ICL também bombou nas redes hoje, certo, Chico? Com todo motivo, porque fez mais do que uma paródia ao PowerPoint lá de um certo
promotor de Curitiba chamado Deltan Dallagnol. Mais do que uma paródia, eu acho que esse PowerPoint do ICL, que nasceu hoje aqui de manhã, foi feito quase ao vivo, assim, porque durante a confecção do PowerPoint apareceu um novo personagem, então já foi colocado lá, tem avião da FAB, tem o ouro, tem diamante, tem o sheik árabe, tem tá tudo explicado aí. Tem essa figura central chamado Jair Messias Bolsonaro. É o meu destaque do dia, acho que é um destaque do ICL, é importante ser didático e pedagógico. E para completar toda a ironia da parada, o procurador que eu citei, o Deltan, aparece agora nas redes sociais, nesse exato momento, dizendo que não se pronunciou, viu, Guga? Não se pronunciou sobre o caso das joias, porque não deu tempo. Mas estudou a história durante toda a semana, está estudando e amanhã vai escrever no jornal de Curitiba o que é que ele pensa. Cara, tem vídeo, tem joia, tem mochila, tem alfândega, tem migué, tem carteirada, tem tudo. Aquelas denúncias fajutas dele, ele não estudava nem meia hora, né? E era bem mais rápido, né? Ele já mandava para o ar, né? Vocês sabem o que falta nesse caso, Chico? A convicção dele. Bem lembrado. Só falta a convicção de Curitiba. Deixa eu ler o post, porque tem muita gente que não nos vê, mas nos ouve. Olha só o post dele. Muita gente me perguntando em todas as redes sobre o caso das joias recebidas pelo governo Bolsonaro da Arábia Saudita. Passei a semana estudando o caso, que é extremamente complexo, com novos fatos surgindo todos os dias. Agora é complexo, né? Para soltar aquilo que ele soltava de meia hora, sem nem saber como e porquê, não tinha nada de complexidade. Bom, e o caso do contrabando das joias está cada dia mais complicado para o ex-presidente Bolsonaro. Olha essa notícia aqui que saiu no G1. Comissão do Senado vai investigar se joias foram presente ou propina. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou que a Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado irá investigar se os 16,5 milhões em joias transportados pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, eram presente ou propina, Guga Noblar. Olha, achar que alguém recebe um presente de 16 milhões é muita ingenuidade. Inclusive, não é um presente trocado pelas vias diplomáticas da maneira como deveria ser feito. E a gente tem uma tonelada de provas. Foi o que o Chico falou há pouco. Uma tonelada de... Esse é um caso de corrupção, provável corrupção, eles estão investigando, peculato, confesso já de Jair Bolsonaro, que já admitiu que ficou com um dos estojos no valor de 400 mil reais, só aí ele já admitiu peculato, já admitiu que roubou um bem público sendo um agente público. Isso já é um crime. Então, são várias provas, além da admissão do Bolsonaro, como a carteirada que foi gravada e que soltaram já o vídeo onde a gente vê ali a tentativa de carteirada, todos os ofícios mandados pelos 3 ministérios usados pelo Bolsonaro para tentar reaver as joias das relações exteriores, Minas e Energia e Economia. Ele usou os 3 ministérios com ofícios, com documentos que estão registrados e que mostram que ele tentou reaver as joias de maneira que não é a correta para incorporar ao patrimônio pessoal, é o que tudo indica. Então é óbvio que tem uma tonelada de provas. É um caso realmente que está escancarado. É só quererem agir em cima do que a gente já tem. E mesmo com uma tonelada de provas, a gente vê o Dallagnol arrumando desculpinha para não ter falado até agora. Ou pior, o Sérgio Moro, que segue sem opinar sobre esse assunto. O máximo que ele fez foi quando provocado no programa lá da Jovem Pan, no Pânico, ele disse que não havia informação, 2 dias atrás ele disse que não havia informação suficiente para formar uma opinião. Ele tirou o corpo fora, ele passou pano, sendo que 2 dias atrás a gente já tinha boa parte dessas histórias reveladas. Só não tinha esse vídeo que foi solto ontem e que mostra a tentativa de carteirada dada pelo Jairo, que foi enviado lá pelo Mauro Cid, o tenente-coronel, que é o faz-tudo do Bolsonaro. O esquema está escancarado. E mesmo assim, essas pessoas não se pronunciam. Eles não se pronunciam porque eles jamais foram aqueles agentes interessados em combater a corrupção. E isso fica cada vez mais escancarado. Eles tinham um lado. E o lado deles, agora que está sendo atacado, eles inventam sempre um jeito de não se posicionar, de passar pano. Eles não são os paladinos, nunca foram
os paladinos da luta anticorrupção, porque está escancarado aí para o Brasil inteiro que o Bolsonaro é um sujeito metido em desvio de joia. Meninos, breaking news, porque o TCU proíbe Bolsonaro de usar ou vender joias da Arábia. O ministro Augusto Nardes concedeu a medida cautelar para proibir Bolsonaro de usar, dispor ou alienar as joias. Tô lendo no Metrópolis, tá? O Tribunal de Contas da União proibiu o ex-presidente Bolsonaro de usar, dispor. É isso aí. Até o fim das investigações. E o Nardes é um ministro, até onde se sabe, muito pró-Bolsonaro, né? Então a coisa tá feia para o bolsonarismo. Agora, eu desconfio que vai ser difícil localizar essas joias. Isso, por que eu falo isso? Eu falo porque eu conheço de cobertura política, de repertório, de ter lido, de saber, de informação, como funciona a família Bolsonaro dos 30 anos que eles estão na política até agora. É a mesma família da rachadinha. Eu não sei se tem mais joias. Onde estão? Foram no avião da FAB com o Bolsonaro para a Flórida? Eu acho que o TCU vai ter alguma dificuldade para localizar essas joias. Veja, e esse é um ponto fundamental. Por que você tem processos rígidos do que você recebe? Por que empresas, por exemplo, eu já disse isso no programa essa semana, tem áreas de compliance que são muito rígidas? Porque uma vez que você aceita um determinado presente, uma determinada quantia, o que quer que seja, é óbvio que o benefício pode ser retornado para a pessoa que te presenteou de inúmeras maneiras. É óbvio que você vai vai se apoderar, por exemplo, de um estojo como esse, e o destino que você vai dar para isso pode ser praticamente irrastreável. Então tem uma questão aí que eu acho que a gente precisa estar muito atento, com essa questão da comissão que vai ser presidida pelo Omar Aziz, que é o seguinte: o fato de não necessariamente, talvez, se provar qualquer tipo de benefício, considerando a refinaria e os árabes, não anula o crime que efetivamente foi cometido pelo Bolsonaro quando ele recebe, sobretudo, o segundo estojo, que tem recibo, foi entregue no Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Então é óbvio que se surgem novas provas atrelando o recebimento da propina ao benefício que ele ofereceu aos árabes, e são muito bem-vindas para esclarecer a situação. Agora, não necessariamente o fato dele ter recebido e não ter retornado imediatamente esse favor, isso deixa de caracterizar um crime. Isso Perfeito. É um crime. O crime já está cometido. Perfeito, exato. Né, Guga? Todo mundo sabe, inclusive com provas, né? Sim. Ele recebeu o estojo, ou é peculato, ou ele se ele conseguisse levar adiante a tese patética de que isso era um presente personalíssimo, que ele deveria ter o direito a ficar com isso, que a tentativa dele agora é essa, de dizer que era um presente personalíssimo, porque ele já admitiu ao Leandro Magalhães, repórter da CNN, que ficou de fato com o estojo, além de ter o recibo dizendo que ele averigou pessoalmente o presente quando chegou lá no Palácio. Então ele já está com isso, ele já admitiu que está com isso, e no mínimo ele deixou de pagar os impostos que deveria ter pago, que é um imposto milionário. Ele deveria pagar 50% do valor na entrada, o que daria mais de 8 milhões de reais. Então ele deixou de pagar, no mínimo, 8 milhões de reais, se de fato for um presente personalíssimo, que não é. Não tem como ele levar adiante essa tese. Não há como você dizer que joias, são joias, esses relógios, essas canetas, são joias no valor de 400 mil reais. Não dá para levar adiante essa tese. Mas Guga travou. Perdemos o Guga, acho que um instantinho aqui. Mas eu acho que o raciocínio do Guga é exatamente esse. Não dá para considerar que para torcer essa história. Porque o bolsonarismo, gente, eles são mestres em fazer isso. Eles são mestres em dar a volta, em utilizar esse tipo de subterfúgio para dizer, não, nós somos as vítimas. Então, daqui para frente, a gente vai ver uma batalha muito intensa dentro do próprio bolsonarismo, a Michele Bolsonaro querendo dizer que ela não tem nada a ver com isso, o Jair Bolsonaro de alguma forma tentando imputar a responsabilidade ao Exército, à Michele, cada um tentando tirar o corpo fora de diferentes maneiras.
evidente. Aí, Guga, se você voltou. quiser... Também, né? Desculpa, eu não sei em que Outra parte figura que parou. está envolvida. Segue teu raciocínio, Noblar. Eu não sei em que parte exatamente que caiu. Eu continuei falando e apareceu que eu tinha caído. Eu acho que eu já tinha caído. Você estava elaborando sobre como não tem muito, como a coisa está tomando uma... Exato. Não tem para onde correr. Ou ele cometeu o peculato, que é o óbvio, o que parece é que ele cometeu o peculato, já que ele ficou com um bem muito valioso. Ninguém fica com joias, aqueles são joias, aqueles relógios e canetas que ele recebeu no estúdio no valor de R$400 mil. Aquilo ali seria peculato, ele se apropriou de um bem público, mas a tese que ele está tentando fazer com que as pessoas embarquem é que era um presente personalíssimo, que ele poderia ficar. A gente sabe que não algo nesse valor não pode ser considerado um presente personalíssimo, porém ele quer embarcar essa tese. Se ele conseguisse embarcar essa tese ridícula de que é um presente personalíssimo, mesmo assim ele teria cometido crime, já que ele deixou de pagar os impostos, R$8 milhões que ele deveria pagar de impostos na entrada, ou R$200 mil na entrada do estojo e mais R$8 milhões na entrada das joias, que ele deveria pagar como imposto e que ele não pagou. Então ele cometeu peculato na visão da maioria dos juristas, mas ele quer embarcar a tese do presente personalíssimo, o que também não isenta de cometer crime, já que ele não pagou os impostos desse estojo, no valor de R$200 mil. Descaminho e abuso de autoridade também, no mínimo, né? Senão tudo vira. Imagina, qualquer coisa que acontecer na administração pública, eu falo, era algo personalíssimo. Foi personalíssimo. Eu recebi esse carro, tudo é personalíssimo? Cara, que brincadeira é essa? Para ser personalíssimo, tem que ser valor pequeno. Exato. Isso. Inclusive, perto de R$100 é o que um servidor público pode receber. E tem que ter esse caráter de ser, por exemplo, uma camisa onde ele colocou Bolsonaro, por exemplo. Uma camisa na seleção da Arábia Saudita escrito Bolsonaro nas costas. Aí é um item personalíssimo. Ou algo que sirva como alimento, um vinho que ele recebeu, um uísque, ok. Agora, joias... 16 milhões. O valor de 400 mil e 16 milhões não tem nem o que discutir. Não dá, né? Deixa eu chamar o nosso convidado, que é o auditor da Receita Federal, o Mauro Silva. Olá, Mauro, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ICL segunda edição. Acho que você pegou aqui a nossa conversa, né? Que a gente está falando exatamente sobre patrimônio do Brasil ou presente para o presidente Jair Bolsonaro. Qual é a sua opinião? Boa noite a todos. Olha, os fatos que foram divulgados, é claro que a gente não sabe exatamente tudo, mas o que já foi divulgado deixa muito distante a ideia de que se tratava de um presente para o governo. Aliás, nos vídeos divulgados, isso foi oportunizado e o próprio ministro admite que não era um presente para o governo brasileiro, né? E isso ficando registrado, o caminho que tomou o processo foi um caminho de mais rigidez, porque se tomou mais cuidado, porque se tivesse naquele momento que eles chegam, eles tinham que tomar o caminho do bens a declarar, né? E afirmar, eu estou aqui com um presente aqui que eu estou trazendo aqui para o governo brasileiro, seria retido imediatamente. Lógico que ninguém vai dizer que é um presente e os auditores vão acreditar, né? Não, tudo bem, vamos reter aqui, o senhor providencia lá o governo os documentos e isso toma o seu caminho normal, né? Não foi essa a atitude, porque se era um presente para o governo, era só seguir isso. Ele tentou, então, ir para a fila do nada a declarar, né? A seleção, que é uma equipe diferente, a equipe de seleção verificou e fez a conferência física, quer dizer, e deu oportunidade da comitiva de declarar o que aquilo significava, né? E isso já ficou evidente que não era um presente para o governo brasileiro, né? O que eu destaco também é que, naquele momento, como servidor público, o ministro deveria ter informado a existência do outro pacote. É dever do servidor público, como ele sabia que tinha outro pacote, que tinha colocado numa outra bagagem, e que esta outra bagagem, então, não estava ali. Ele tinha que dizer, espera aí um pouquinho, inclusive tem outra bagagem, viu? Vamos conversar sobre as duas. Isso aí, as autoridades certamente já estão colocando isso como um item a ser investigado, porque o servidor público, ele era da mais alta hierarquia ali, era o ministro, né?
Ele tinha que dizer, não, inclusive tem um outro presente. Não disse, e esse outro pacote ficou irregular, foi mercadoria introduzida ilicitamente no país. A partir daquele momento, né, não se sabe como isso ficou até 1 ano e 1 mês, né? Então, esse 1 ano e 1 mês, não se sabe se quem ficou com isso fruiu desse bem, né, usou esse bem, né, como o proprietário fosse, não se sabe o destino. Isso tudo vai ser apurado. Ô, Mauro, isso mas é contrabando, né, Mauro? Oi? Essa parte é contrabando, né? No que passa liso. Temos que separar, né? Tem a figura do contrabando, que todo mundo conhece, mas, na verdade, o contrabando é quando você introduz mercadoria ilegal. Você não pode trazer essa mercadoria, aí você traz. É ilegal no país, aí é contrabando. Quando não é ilegal, mas você introduz sem pagar os tributos, aí é descaminho. Também é um crime, né? Mas tem outro enquadramento legal. Então, este outro material aí, o relógio, etc., ele entrou de maneira ilegal e ficou como mercadoria fruto de descaminho até esse 1 ano. Né? E até hoje, o mais correto é a apreensão disso para a Receita poder apurar. Gente, vamos ver o vídeo do ex-ministro? Mauro, vamos dar uma olhadinha no vídeo do ex-ministro tentando entrar com as joias no Brasil? Roda aí pra gente, por favor. Tem um comunicado para nós, certificado um relógio de ouro branco. Esse é do relógio. Relógio de ouro branco. Esse aqui é do colar e do trinco. Trinco e do anel. Esse é um presente para... Esse é um presente do príncipe regente da Arábia Saudita para o ministro. Nós enviamos, vou até pedir para trazerem isso tudo aqui é presente. Vocês não têm ideia do problema. Senhora, que é muito bonito, mas acaba sendo presente dele. Perfeito? Esse convite não foi nem para o ministro, esse convite foi para o presidente. O presidente mandou o ministro lá. Mas é importante você entender os passos. Não! Ó, o ministro está vendo aqui, perdendo um pouco. O ministro está vendo aqui. Provavelmente ele vai ligar para o diretor da Receita Federal. Conta ele. Isso aqui, 180 mil dólares, né? A comitiva do ministro de Minas e Energia estava chegando, passou pelo canal Virada Declarar, selecionou um tenente. O tenente estava com esses presentes. Diz que esses presentes inicialmente eram do ministro. Depois fala que ele estava representando a presidência e seria para o presidente. Então... Eu nem tinha visto ainda, né? Não. Recebi quando a gente está saindo. O que precisa ser verificado é a aplicabilidade de uma legislação que alberga a imunidade tributária quando é o presidente de um Estado, que seria o Estado que você visitou, para o nosso Estado, República Federativa do Brasil. Só que não é neste momento em que essa verificação é feita, porque nós somos plantonistas. Então, qual vai ser o caminho? Nós vamos reter os bens, vamos gerar um documento em nome do senhor, que é o portador, certo? Aí, com a formatação, pega esse documento, entrega no gabinete do Ministério, do senhor chefia. Esse gabinete vai entregar no gabinete da Secretaria da Receita Federal para que estes trâmites para a outorga dessa imunidade sejam iniciados. Maravilha. Eu nunca recebi coisa assim tão grande, né? Mas quando você vai para o SDS, aí o cara chega, vai te dando. Quem sofre é o cara que tem que pegar. Então, esse aqui é o problema, né? Eu só porque, pô, foi o evento, teve 2 eventos lá, né? Da área de energia, esse foi o ministro da energia, e o outro foi a cúpula do príncipe rei do Brasil, né? E depois desse evento que a gente estourou, o cara chegou lá e botou, ainda assinei o papel dizendo que a gente recebeu o documento oficial da Arábia Saudita. Legal. Então, não é coisa assim, toma aí. Foi do protocolo de um país para o protocolo de outro país. Mas eu peço também que o senhor entenda a nossa posição como plantonista. Nós vamos formalizar, aí seria gabinete do Ministério e com o gabinete da Receita Federal em Brasília. Quer colocar o nome do ministro? Acho que até melhor. Essa formalização. Primeira dama. Eu não sei.
Veja, é absurdamente escandaloso. O vídeo em si, ele traz todos os elementos. Ambos os vídeos são autoexplicativos. Tanto o do Jairo Moreira Silva, que tenta, de alguma forma, coagir esse vídeo, por exemplo, quanto esse é o do Bento Albuquerque, quanto o próprio vídeo do Jairo. Ambos têm elemento ali que fica muito claro que autoridades do governo Bolsonaro estão tentando coagir funcionários da Receita Federal. Mauro, eu gostaria de abordar contigo nessa medida, isso foi muito falado ao longo dessa semana, diante desse tipo de coisa escandalosa que a gente vê nesses vídeos, a importância da independência do funcionalismo público. A importância de você ter pessoas bem treinadas, que conhecem as suas atribuições, que são bem remuneradas e que podem, portanto, oferecer resistência quando você tem um chefe de Estado se portando de uma maneira tão lastimável. Eu acho que esse caso é exemplar para essa discussão, né? Todos nós sabemos que o cargo de auditor fiscal, você entra nele por concurso público, 3 anos depois, na atual regra constitucional, você passa por uma avaliação e adquire estabilidade, né? E o servidor que adquire estabilidade, o auditor fiscal, só pode ser demitido mediante um processo administrativo no qual ele é garantido o contraditório e a ampla defesa. E o auditor sabe disso, e a defesa dele é justamente o cumprimento da lei, porque justamente do outro lado, se ele não cumprir a lei, aí sim que ele poderá ser demitido. Então, quando alguém diz ali, eu vou ligar para o chefe da Receita, é um negócio que fica aquela insinuação que para quem tem estabilidade não significa nada. Você vai ligar para ele e eu estou cumprindo a lei aqui, não significa nada. Então, a importância do servidor público, da estabilidade do servidor público para a sociedade brasileira. Por isso que quem é que tem interesse em não ter estabilidade do servidor público? São aqueles políticos que querem se valer do patrimônio público para trazer para o seu patrimônio privado, porque a primeira barreira que enfrenta essas situações é justamente o servidor público. Então, você tendo um servidor público sem estabilidade, é muito bom para uma minoria de políticos que tem interesse em trazer para o seu privado aquilo que é público, o patrimônio público, né? Fazer o mau uso do cargo público. Então, o servidor público com estabilidade, como é o auditor fiscal, ele é a primeira barreira para esse tipo de coisa, e foi em várias ocasiões nesse caso, né? Quando a gente imagina que um pacote passou, voltou 1 ano e 1 mês depois para o patrimônio público, e em seguida foi para o patrimônio particular, o questionamento que nos vem seria esse o destino das joias? Né? E daí foi mais importante ainda não ter permitido que há 2, 3 dias do final do governo, porque seria isso que iriam fazer no dia 29, levar para Brasília e destinar o patrimônio pessoal, como fizeram com o relógio? É apenas uma pergunta, porque a pressa era tão grande. Se o destino era o patrimônio público, por que a pressa no dia 29? Isso as investigações vão ter que dar conta de responder, né? Por que essa pressa no dia 29? Você, como presidente da Associação Nacional dos Auditores do Brasil, diz pra gente o que você viu de mais grave nesse vídeo? Eu acho que a ideia da insinuação da autoridade, né? Nós vimos um governo que tinha pouco apreço no governo passado, pouco apreço pela democracia, pouco apreço pelo funcionamento normal do Estado, uma certa preferência pelo militarismo, né? E não onde as regras são outras que não o cumprimento da lei, né? Prevalece mais a hierarquia. E nesse governo, ver isso mostra essa preferência, a pouca importância que dava para o Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, para as leis. Eu acho que isso é que evidencia, né? E felizmente nós tínhamos elementos dentro da nossa legislação que
que impediram que situações como essa se multiplicassem. É claro que a gente imagina que esses casos não devem ter acontecido só na Receita Federal, mas esse caso, ele ilustra muito bem que a barreira da lei cumprida por meio de servidores com estabilidade é o primeiro empecilho para aquela minoria de maus políticos que quer se aproveitar do Estado brasileiro em benefício próprio. Certo. Mauro, Guga quer te fazer uma pergunta. Vai lá. Mauro, o então chefe da Receita Federal nos momentos finais do governo Bolsonaro foi o Júlio César, e hoje a Folha informou que ele conversou por telefone com Jair Bolsonaro sobre as joias, sobre como liberar joias. A Folha disse que tinham duas versões para isso. Parece que o Júlio soube que as joias tinham sido apreendidas e informou ao Bolsonaro, essa seria uma versão. A outra é que o tenente Mauro Cid que teria falado com o Júlio sobre as joias apreendidas e depois ele passou a conversar com o Bolsonaro. Mas o Júlio, o que tudo indica é que ele atuou de fato para tentar liberar as joias, mesmo no papel de chefe da Receita Federal. O que você sabe sobre ele? E ele entrou no lugar do José Toeste, né, que saiu depois de resistir a uma indicação. Como é que fala o sobrenome dele? Tostes, né? Tostes. José Tostes, que saiu depois de resistir a uma indicação do Flávio Bolsonaro, que queria indicar o corregedor da Receita Federal, e ele não aceitou a indicação, ele saiu, dizem que provavelmente foi por isso. Mas o que você sabe dessa história do Júlio César? Você acha que é possível ele realmente ter cedido à pressão do Bolsonaro? Olha, é um pouco surpreendente imaginar, e eu estou surpreso até agora, que o secretário da Receita se preste a isso, e por isso nós estamos todos surpresos aqui, porque na Receita Federal nós temos a figura do delegado, por exemplo, que é aquele cara que chefia um grupo de auditores numa cidade, né? Então tem um grupo de auditores na cidade, você tem um delegado naquela cidade. E todos nós sabemos que nem a ordem de um delegado diretamente para um auditor, uma ordem legal será cumprida. Então, quero dizer o quê? Até um delegado sabe que não vai adiantar ele dar uma ordem ilegal, né, para um auditor, que ela não será cumprida. Então, daí a surpresa que ele tenha supostamente se deixado envolver a tal ponto na política e deixado o conhecimento técnico para chegar nesse ponto, e essas apurações vão ter que dar conta, né? A ordem legal não foi cumprida, mas foi dada. Se foi dada, ela tem consequências, né? Então é isso que tem que se apurar, que se ele deu a ordem ilegal, aí tem que se apurar e tem que ser punido, né? A ordem legal, se foi dada, não foi cumprida pelo auditor, mas se foi dada, né, e com uma intenção de beneficiar outrem, isso tem consequências legais graves, e tanto no âmbito da corregedoria, provavelmente não da Receita, mas do Ministério da Fazenda, né? Já que ele era secretário, provavelmente vai ser a corregedoria do Ministério da Fazenda. Quanto o Ministério Público, com a colaboração da Polícia Federal, vão fazer essas apurações. Se ele deu essas ordens, precisa ver o contexto disso, tendo dado essas ordens ilegais, é bem grave, e isso vai vir à tona. Eu sempre digo para os colegas que eu sempre trabalho na Receita e falo no telefone, trocamos e-mails de trabalho, como se eu estivesse numa praça pública. Aqui eu sempre disse, olha, a gente conversa como se tudo que estamos dizendo aqui tem que ser dito em praça pública, porque é assim o nosso trabalho, ele tem que ser impessoal, transparente e baseado na legalidade, né? Esses WhatsApps, telefonemas, parece que a quebra do sigilo do Júlio do secretário Júlio já foi feito, do ex-secretário Júlio já foi feito, né? Isso tudo virá à tona, com certeza, né? Ele terá o direito ao contraditório e à ampla defesa, mas tudo virá à tona para a gente concluir se ele deu ordens ilegais, e se deu ordens ilegais, isso terá sérias consequências. Isso tudo precisa ser apurado. E Mauro, falando em Júlio... Vai lá, Guga, desculpa. Nenhum colega seu recebeu o WhatsApp dele, não, porque também tem essa informação, e já está vazando o WhatsApp do Júlio César para auditores, fazendo pressão para liberar as joias. Tem essa história do WhatsApp.
Você está sabendo alguma coisa? Você também citou o WhatsApp há pouco agora. É conhecido que o então secretário utilizava o WhatsApp para trabalho. Se isso também ele utilizou para alguma ordem legal, isso também, com a quebra de sigilo, virá à tona. Mas o efeito prático, no final, é o não cumprimento da ordem legal. Agora, a prova de que a ordem foi dada, aí, né, havendo esta prova, aí torna-se uma infração bastante séria mesmo. E outra coisa que a sociedade pode ficar tranquila, que a Corregedoria da Receita Federal, ela foi uma das mais antigas, ela foi modelo para a criação das Corregedorias do Serviço Público Federal, né? Então, ela tem uma atuação antiga já de controlar a legalidade do ato dos servidores. Então, pode ficar tranquila que, no que depender da Corregedoria da Receita, tudo vai ser amplamente apurado. Obviamente que a gente sempre exige que os atos correcionais garantam a ampla defesa e o contraditório, obviamente, mas no que depender da Corregedoria da Receita Federal, que tem uma história muito grande de garantir a legalidade da Receita, a sociedade pode ficar tranquila que tudo vai ser muito bem apurado. E eu acredito também, não conheço profundamente, mas acredito também que a Corregedoria do Ministério da Fazenda, ou mesmo da CGU, terá critérios também bastante rígidos, e a Polícia Federal e o Ministério Público. Então, à medida que as investigações avançarem, quem cometeu alguma ilicitude aí, com certeza sofrerá as consequências. Isso Mauro, não tenham dúvida. Mauro, antes de encerrar com você, saiu agora no site do jornal O Globo que o governo trabalha para antecipar a saída do ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, de cargo em conselho do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa notícia saiu agora também, Mauro. É uma surpresa também. Entre nós, na Receita, a ideia mais comum é que os secretários e os subsecretários não assumiam esses conselhos. Era uma ideia corrente nesse sentido, de que não assumia, e não assumia esses conselhos. Então, para nós, saber que ele participa de um conselho é algo surpreendente. Precisa apurar se é ilegal, estão dizendo que não, mas é uma coisa que surpreende, porque não era da praxe dos secretários participar desses conselhos, não que a gente tivesse conhecimento. Pois é. Mauro, muito obrigada, viu, por todas essas informações e dar esse olhar, né, de quem realmente está ali no campo e entende de verdade como é que as coisas funcionam nos aeroportos do Brasil. Obrigada, viu? Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite, bom trabalho a todos. Obrigado, boa noite, querido. É bom, né, ouvir quem trabalha ali no campo, né? Eu que sou fã daquela série de aeroportos da Discovery, fiquei encantado com esse caso, porque os caras da Receita foram... que maravilha, exemplares. Pois é, olha, eu nem chamei, mas ele já apareceu, porque ele é parceiro nosso aqui do ICL Segunda Edição. Boa noite, Léo Sakamoto. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Bom, vamos lá, Léo, vamos conversar? Porque continua a repercutir o discurso transfóbico do deputado bolsonarista Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Ontem, quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, ele ofendeu as mulheres trans. Bom, na tribuna da Câmara, né? Então, as deputadas pediram a sua cassação e hoje saiu a seguinte notícia no site UOL. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, do Paraná, disse que parlamentares que estiveram com o deputado Nicolas Ferreira afirmaram que ele planejou o ataque transfóbico feito ontem no plenário. Abre aspas aqui, ó. Ele fez de propósito. Alguns deputados estavam com ele no dia anterior, num jogo de futebol, e relatavam que ele já anunciava que faria isso e que não ia aceitar que o plenário fosse ocupado por mulheres e que, se essa fosse a tônica, iria se transvestir de mulher. Léo Sakamoto, que absurdo. Então,
Gente, é engraçado. Se você for colocar tudo que acontece nessa grande pornô chanchada chamada Brasil, que o roteirista, na verdade, vai jogando, né? Tem dia que ele joga diamantes, Arábia, né? Tudo, e tem dia que você coloca um aprendiz miliciano, né? Um mini Bolsonaro, vestido com uma peruca, fazendo um ataque transfóbico da tribuna da Câmara e, é claro, um ataque planejado, né? Então, esse roteirista realmente ele é criativo. Agora, é claro, né, todo aquele ataque foi planejado. Né? A plataforma do Nicolas foi essa. Ele se elegeu dessa forma. Né? A gente conversou hoje no UOL de manhã com a Duda Salabert e ela contou, ela falou assim, Sakamoto, durante todo o meu mandato como vereadora de Belo Horizonte, ele usou o mandato dele para me atacar. Uma das metas do mandato dele era sistematicamente atacar de forma transfóbica a Duda. E aí agora ele está levando isso para Brasília. Né? O que ele não contava com tudo é que houvesse toda uma movimentação, né, inclusive com a possibilidade de algum tipo de punição contra ele. Eu não acredito em cassação, né, dado o corporativismo, dado a anuência, a leniência com o machismo, com transfobia que tem na Câmara dos Deputados, mas alguma forma de punição vai por conta exatamente do fato de ter ganhado corpo fora. Mas ele foi eleito com essa plataforma, o objetivo dele é fomentar o caos, ele acredita que os votos que recebeu lhe dão proteção para rasgar a Constituição e usar como papel higiênico na frente de todo mundo. Agora, é um ponto interessante que é o seguinte, essa transfobia do mini Bolsonaro, ela serve para testar os limites da extrema-direita na Câmara dos Deputados. A extrema-direita perdeu a eleição, foi para a oposição, né? O Centrão retoma. Vamos lembrar o seguinte, o Centrão, ele é fisiológico, né? Mas ele não é ultraconservador, necessariamente. Você tem gente ultraconservadora no Centrão, mas o Centrão não tem uma característica ultraconservadora, ele é fisiológico. Ele passa boiada no meio ambiente, no trabalho, porque ele ganha dinheiro com isso. Mas ele não necessariamente quer ser vinculado com a proibição, por exemplo, do direito ao aborto em caso de estupro, né? Como o lado mais circense do bolsonarismo defende. Então, o que acontece? Para o Centrão é um momento também de recalibrar. E essa é a pergunta. O Lira deu apenas um pito nele. É um pito insignificante comparado com o tamanho do enrosco. Se ele vendo esse pito, né, o mini Bolsonaro, ele olha aqui e fala o seguinte, beleza, eu fiz tudo aquilo, ganhei uma mídia gigantesca fora e levei só um pito, tô no lucro, vou fazer de novo, vou fazer pior. E não só ele, como outras pessoas do bolsonarismo vão fazer pior. E aí vão atingir outros grupos. A questão é que em algum momento pode atingir o próprio Centrão ou expoentes do próprio Centrão. Né? E aí, em outras palavras, era o momento do parlamento. Se o parlamento se o Lira quer que o parlamento continue sendo a casa do Lira e não a casa do Nicolas, ele vai precisar fazer com que o Nicolas sinta o calor por ter feito o que fez, né? Alguém tem que parar esse rapaz, não é possível. O que você acha da reação? Eu achei a reação boa, assim, pela temperatura, pelo termômetro assim, do Congresso. No geral, é só uma notinha de repúdio, uma coisa, mas inclusive o próprio Lira, eu achei que ele ia pegar mais leve ainda. Mas você teve os partidos já pensando em STF. Eu achei a reação da temperatura eu acho que o moleque não tinha noção de que poderia. Acho que ele estava muito mal acostumado em BH, no Poder Legislativo de BH, do Mineiro, e eu acho que ele não esperava o baque que foi. Como é que você analisa a reação, Sakamoto? Você tem a mesma impressão ou acha que ainda é muito leve nesses casos? Então, a própria Duda fala, né, que a reação comparado com a reação que era na Câmara dos Vereadores, que ele tinha apoio à transfobia, né, que apoiava a transfobia dele. Então, é claro que ela falou assim, é ótimo que na Câmara Federal isso seja diferente e ele tenha sentido esse calor. Exatamente porque a opinião pública, em nível nacional, funciona de forma diferente. Agora, Chico, eu acho que, e é claro que foi ótimo e que o Lira fez, deu o pito. E ele deu o pito, não necessariamente, vamos ser bem sinceros, ele não deu pito necessariamente por conta da transfobia. Ele deu pito porque, basicamente, o moleque transformou a tribuna da Câmara, que é o quintal do Lira, num pinico.
né? E assim, uma coisa isso aqui é meu amigo. Você não vai chegar e fazer o que você quiser, não. Sabe, você quer chegar e já entrar na janelinha, não funciona assim, não. Exatamente. Mas o ponto é o seguinte, e aí que acho que é a questão. O pito que o Lira deu, na minha avaliação, é insuficiente para que o mini Bolsonaro continue fazendo o que ele fez. Que para parar de fazer, quer dizer, eu acho que pelo menos a Câmara dos Deputados tinha que colocar um gancho no moleque, sabe? Tipo, suspender, tomar uma suspensãozinha de uns 3 meses sem vencimentos, ou 6 meses sem vencimento, para pelo menos sentir. Eu acho difícil caçar por conta do corporativismo, vocês bem sabem, né? A Câmara, e não só o corporativismo, mas tem muito deputado que quer o direito de falar bobagem, né, sem ser punido. Então tem medo que isso abra um precedente. Mas eu acho que para que o moleque não faça o que fez, pelo menos tomar um gancho de 6 meses. Eu acho que o gancho de 6 meses ele é mais forte, inclusive, do que o próprio processo criminal pela PGR. Porque, é claro, pode dar prisão, pode num jeito muito, sabe, demorar muito. Eu acho que se os próprios pares dele na Câmara chegaram para ele e falaram, meu amigo, tu tá suspenso por 6 meses e se fizer de novo vai ser expulso. Aí o negócio muda de figura. Não, seria um bom castigo inicial, né? Para ele sentir ali o clima. 6 meses de gancho ali, vai para casa e vai fazer teus vídeos lá pro TikTok, mas em casa. Eu particularmente gostaria de vê-lo caçado. Essa é a minha opinião pessoal, porque, veja, transfobia é crime. Existe uma lei, está tipificado, a lei é 7.716 de 89, lei do racismo. Desde 2019 o STF considera homofobia e transfobia isso é um crime, está tipificado. Na medida em que, inclusive, você tem aí de 1 a 3 anos de prisão, pagamento de multa, mas dependendo do fórum, da instância na qual você se articula, isso pode chegar a 5 anos de cadeia. Então, sendo bastante claro aqui, a meu ver, ele se comporta como um moleque, mas ele não é um moleque. Ele é um homem adulto e que foi, infelizmente, a meu ver pelo menos, o deputado federal mais votado do país no ano passado. Ele precisaria ser cassado e precisaria responder criminalmente pelo crime que ele de fato cometeu. Porque quando você se articula dessa maneira, senhor Nicolas, mais pessoas trans morrem nas ruas. Isso não é uma piada que você vai e bota uma peruca e se articula dessa forma, acreditando que palavras não têm consequências. Talvez o senhor não entenda, mas como parlamentar, o que quer que você diga ganha ressonância junto à população nacional. E mais pessoas trans morrem. Agora, tem uma questão que eu quero... Então, só para resumir minha fala nesse ponto, cassação e persecução criminal. Você precisa enfrentar as consequências do que a tua fala produz. Só para terminar, Rô, que eu acho que todo mundo aqui é comunicador e acho que é um tema muito pertinente para a gente, é o seguinte, o Sakamoto começou com uma fala muito boa no que diz respeito a essa questão de como eles utilizam o ódio, utilizam a homofobia, o racismo como plataforma para efetivamente fazer política. O que eu quero colocar para a nossa discussão aqui é o seguinte, a forma como a extrema-direita se articula caracteriza um paradoxo, porque na medida, para a gente, o campo democrático, na medida em que você tem um parlamentar que recebeu uma votação expressiva, 1,4 milhão de votos, agindo dessa maneira, se você não fala e não destaca, isso é um problema. E se você destaca, você também acaba estimulando esse tipo de comportamento para que outras maneiras se articulem dessa maneira, né, Guga? Não sei, como é que vocês sentem essa questão? Não, é por aí mesmo. De fato, não tem como não dar destaque. Ele é o deputado mais votado do Brasil e ele subiu ali na tribuna, enfim, ele teve já todo o destaque só por estar nesta posição. Não tem como a gente ignorar isso. Agora, tem que transmitir isso da maneira correta, não apenas colocando mais pessoas para verem aquele discurso homofóbico, só que sendo crítico, se posicionando de maneira crítica e não apenas transmitindo aquilo para mais gente. Eu achei engraçado essa reprimenda do Arthur Lira, já que a gente está falando sobre algum tipo de punição. O Arthur Lira, vale lembrar, ele pediu a cassação de um deputado do PSOL só porque perguntou lá no plenário para o Arthur Lira se ele não tinha vergonha na cara
por conta de uma questão regimental lá, que eles estavam discutindo tributos e ele não estava querendo dar a palavra para o PSOL, e por conta disso, o Glauber Rocha do PSOL perguntou para ele se ele não tinha vergonha na cara, e isso levou o Glauber a passar por um processo de cassação. E já no caso das falas criminosas, a gente já tem a convicção que foi um crime, que ele cometeu transfobia. Transfobia é um crime comparado ao racismo, inafiançável, inclusive segundo essa questão da imunidade parlamentar, ela não é válida quando se pratica algum crime inafiançável, quando é um flagrante de um crime inafiançável. Foi exatamente o que aconteceu, um flagrante de um crime inafiançável, porém, mesmo assim, o máximo que o presidente da casa fez foi dar uma reprimenda, o mesmo que queria caçar o deputado do PSOL por perguntar se ele não tinha vergonha na cara. Então fica a pergunta, você não tem vergonha na cara, Arthur Lira? Agora, Léo Sakamoto, olha o absurdo do absurdo do absurdo. Nicolas Ferreira ganhou 46 mil seguidores após a fala transfóbica. O aumento só fica atrás da posse e do dia 8 de janeiro, que foi o dia dos atentados golpistas. É o absurdo do absurdo do absurdo e praticamente, cara, eu vejo como um retrato da nossa sociedade, não é possível crime que vale 46 mil seguidores. Capitaliza o número de seguidores em cima de um crime, né? É que a gente também tem que pensar no seguinte, eu acho que e vale a pena, acho que a reflexão. A gente fica indignado, com toda razão tem que ficar, porque ele cometeu um crime, porque eu concordo e endosso tudo que foi falado aqui, que ele expôs, na verdade, pessoas, que ele incentivou, né, a morte da população trans. O Brasil é o país do mundo que mais mata a população trans, né? A gente tem esse triste título, né? Agora, o fato é que ele foi eleito com essa votação, ele sabe também que tem esse apoio, né? Porque ele tem muita gente que concorda com ele, mas tem muita gente que concorda com ele. E aí, quando ele vai à tribuna do Senado, da Câmara e fala o que ele fala e comete aquele crime, a gente fica indignado com toda razão. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso fica indignado diante disso. Mas você tem muita gente no Brasil que bate palma e fala, é isso mesmo. Tem muito jovem que vê ele botando a peruca, esse moleque tem coragem de fazer, né? E é por isso que se fala que é importante essa punição. Né? Por isso que é importante punir ele na Câmara dos Deputados, para exatamente removê-lo da tribuna e deixar claro que ele não pode usar a tribuna como pinico. Né? É que exatamente por conta desse apoio que ele tem, exatamente por conta desse ganho de seguidores, é que uma parcela significativa da Câmara dos Deputados não vai caçá-lo. Né? Esse é o ponto. O pessoal sente esse calor e sabe que ele tem apoio. Né? Então é muito difícil essa cassação. Por isso que eu falei da questão do gancho, da suspensão, porque exatamente por conta disso é muito difícil. É claro que o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República podem agir de forma diferente, né? E a gente espera que possam agir de forma diferente, que mandem para a cadeia alguma coisa nesse sentido. Mas também é uma coisa mais complicada, mais difícil. Se nem o Daniel Silveira, com tudo que ele fez, ele conseguiu ele foi cassado na Câmara dos Deputados, imagina. Tem um outro ponto que acho que dá para fazer uma comparação. Lembrem do discurso bizarro daquele vereador de Caxias do Sul, xingando a população baiana que havia sido escravizada, né? Como esquecer, né? Na cadeia do vinho, lá em Bento Gonçalves, pela cadeia da Aurora, da Salton e da Garibaldi, né? 93% dos resgatados tinham nascido na Bahia, 95% eram negros, né? Tudo isso mais, e ele atacando esse pessoal. Pois bem, ele atacava lá e tomou na cabeça exatamente porque gerou uma comoção, todo mundo bateu, mas ele falou aquilo também porque ele representa um monte de gente que pensa exatamente aquilo. Não é só o vereador lá no Rio Grande do Sul que pensa aquilo. Você tem um monte de gente lá que pensa exatamente sem tirar uma vírgula, né? Eu acompanho, há muitos anos a questão do combate ao trabalho escravo, e aquele discurso vai se repetindo ano a ano na boca de diferentes pessoas. Tem hora que é um agricultor do Pará, outra hora é um empresário do Tocantins, outra hora é alguém de Santa Catarina, outra hora é alguém de São Paulo, mas o discurso é o mesmo. Esse pessoal representa. E aí eu acho que só para finalizar e arrematar, e acho que esse é um dos nossos grandes desafios,
tem muita gente que pensa e que concorda como esse povo. Ah, mas é por causa disso que tu vai fazer nada? Não, a lei está do nosso lado, a Constituição está do nosso lado, é inaceitável, eles têm que ser punidos. Agora, é também um trabalho hercúleo para atuar e formar, como vocês estão fazendo aqui, né, diariamente, né, formar a cabeça das pessoas para que elas não vejam nordestinos e negros como subalternos, ou elas não vejam população trans como cidadãos descartáveis. Se não for pela conscientização, vai pela lei, né? Assim, e via de regra, essas duas coisas se complementam, entende? Toda a nossa organização republicana, constitucional, depende intrinsecamente de um processo de freios e contrapesos. E isso não se aplica só para a política institucional, se aplica para a política social também. A gente precisa de uma luzinha que pisca vermelho, verde ou amarelo para regular o trânsito, por exemplo. Você precisa de uma série de regras e normas para pautar a política social. Na política institucional isso não é diferente. Então, esse, a meu ver, o ponto que o Sakamoto traz é o ponto fulcral do debate que a gente está tendo aqui. É óbvio que você precisa de um sistema de freios e contrapesos que seja capaz de dizer o seguinte, veja, muito bem, histórica e culturalmente, vocês já perceberam, a extrema-direita, que vocês são capazes de capitalizar seguidores, que vocês são capazes de monetizar a plataforma através de discurso de ódio. Muito bem. A partir do momento que você habita uma república, a República Federativa do Brasil, existem regras. Transfobia é crime, racismo é crime. Se você faz isso, você vai ser punido na mesma medida. Então você ganhou 46 mil seguidores na rede social, só que você vai perder o mandato. Só que você vai ter que enfrentar um processo de persecução criminal. E o que isso faz em seguida é desestimular que futuros Nicolas se atrevam a seguir esse mesmo caminho. Que futuros projetos de déspotas como o Jair Bolsonaro não tenham tanta disposição para enaltecer a torturador no parlamento e em seguida vire presidente da República. Esse é o ponto principal aqui. A constitucionalidade brasileira precisa ser forte o suficiente para impedir que essas pessoas continuem fazendo política com base no ódio. Perfeito, mas vamos para a vida real. O que é que a gente teve de cassação recentemente? Eu só lembro do Mamãe Falei. Nem aquele deputado que... Fernando Cury. O Fernando Cury, que passou a mão, abusou da deputada Isa Pena, nem aquele foi cassado, né? Gente, chegou e até lembrar... Desculpas interromper, que chegou breaking news aqui do Estadão. Olha só. Bolsonaro deu ordem para que diamantes apreendidos fossem cadastrados como acervo privado. No mesmo dia em que Jair Bolsonaro determinou que um militar pegasse um avião da FAB em Brasília e fosse até Guarulhos para retirar as joias de diamantes apreendidas pela Receita Federal, o gabinete do ex-presidente solicitou que os itens avaliados em até 16 milhões e meio de reais, que seriam dados a Michele Bolsonaro, fossem cadastrados no sistema federal como acervo privado. O objetivo era claro. O presente era para a então primeira-dama e Bolsonaro queria as joias para si. Saiu agora, notícia quentinha. Bom, só corrobora. Eu fico curioso para saber quem está vazando. Deve ser algum militar, porque eles sabem que o Bolsonaro está querendo deixar a bomba estourar no colo do Bento. Inclusive o Mourão, Hamilton Mourão, falou sobre isso hoje. Exatamente. Disse que o Bolsonaro está querendo deixar os militares se queimarem com essa história. E isso, claro, que está incomodando os militares. Quem será que está vazando em Bolsonaro? A gente sabe que você usou uma porção de militares para tentar reaver essa joia de maneira legal. Nada garante. Quem será que está vazando? Perdão, Guga, eu te interrompi, desculpa, mas nada diz que essas joias seriam para Michele Bolsonaro. Não estou defendendo, não tenho procuração da Michele, mas a não ser a indicação do Bento Albuquerque no balcão lá de Guarulhos para se livrar do rolo ali na hora. Nem essa ordem, com o Bolsonaro dizendo que é para o acervo privado, também não está dizendo que é para Michele. E geralmente presente vem um cartãozinho, né? Alguma coisa assim. Eu não sei se não estão passando, né? Iam enganar também a própria Michele. Se foi para ela,
o Sheik chegou. Não, manda para a Michelle. Você acha que o Sheik chegou para o Bento Albuquerque? No aeroporto. Tem uma questão, por exemplo. Tem uma questão. Veja, por exemplo, esse tipo de foto, tá? É absolutamente protocolar. Tem uma questão muito tradicional, muito basilar nas relações internacionais, que é o seguinte: todo tipo de presente, sobretudo de um Estado para outro, de um chefe de Estado para outro, exige esse tipo de imagem que vocês estão vendo. Então você tem uma ocasião, você tem toda uma liturgia, você tem o registro, você tem a pessoa entregando efetivamente aquela... Trocando presentes. Exato, porque né? existe um peso simbólico muito forte. A gente não viu nada disso, o que a gente viu foi efetivamente a administração Bolsonaro querendo... dar descaminho, que é precisamente o nome do crime, nessas joias que valem 16 milhões. Agora, Sakamoto, eu acho que é uma questão... Só fazer um pequeno parênteses. Vai lá. César, mas só para gente, é que eu não consigo olhar essas fotos sem lembrar. Que o sujeito com o qual o Bolsonaro está abraçado, né, Mohammed bin al-Salman, que é o herdeiro da Arábia Saudita, foi aquele que mandou matar o jornalista Khashoggi, né, no consulado da Arábia Saudita em Ankara, na Turquia. Mandou matar, mandou esquartejar e só não é punido porque é um ditador de um país que possui um mar de petróleo sobre ele. Perfeitamente, Léo. Agora, deixa eu te colocar uma questão que eu acho muito pertinente para trazer aqui. Você acha que essa questão das joias e o escândalo que tudo isso significa, com o que tem de materialidade em termos de pessoas envolvidas, vídeo e esse tipo de coisa, tem potencial para rachar em definitivo o clã Bolsonaro? A gente começa a ver brigas entre Jair e Michele, a gente começa a ver brigas entre os Bolsonaro e figuras militares, o que até aqui era algo relativamente inédito, né? Pelo menos com esse nível de intensidade. Como é que você entende isso, Sakamoto? Putz, olha, eu tenho uma opinião a respeito do clã Bolsonaro, que eles funcionam como um único animal político de várias cabeças, como uma espécie de hidra, assim, né? Era assim antes, quando eles eram parlamentares, né? O esquema das rachadinhas, né? Que foi revelado pela imprensa, ele mostra, na verdade, praticamente uma holding do desvio de dinheiro público, né? Cada um exercendo uma função, cada um com uma tarefa diferente, com operadores centralizadores como Queiroz, entre outros tantos, e outros laranjas que ganhavam seu cascalho, como a própria Michele, que, vamos lembrar, recebeu 89 mil reais em cheque do marido, né, do Queiroz, né, na sua conta bancária, que claramente era lavagem de dinheiro, né? Então é o seguinte, quando a Michele é envolvida nisso agora, e claramente a ideia não foi dela, né, mas é provavelmente do Jair, né, eu acho que não dá para tirar a Michele da equação, porque a Michele faz parte dessa holding do crime. A Michele é sócia da holding do crime. Ah, ela tá usando... Tem muita coisa que o PL está tentando colocar, entre outras pessoas, olha, a Michele não tem responsabilidade, porque ela é uma forma também de garantir que uma das herdeiras do clã Bolsonaro permaneça limpa, enquanto o Bolsonaro, que já vai estar inelegível de qualquer jeito pelo TSE em breve, ele, na verdade, naufrague e fica uma herdeira, com bom trânsito no grupo evangélico e tudo isso mais. Mas Michele, Carlos, Eduardo, Flávio, Jair e Jair Renan também agora, né? Tá tudo envolvido. É o mesmo animal político, é a mesma lama. Agora, eu não acho que isso seja... Pode ser que, se a Michele for muito esperta, ela dá um jeito de se desvencilhar, mas eu não acho que isso vai acontecer no curto prazo, não. Até porque a Michele sozinha, ela não é Bolsonaro. Vamos lembrar que quando o Bolsonaro se separou da primeira esposa dele, que é a mãe do Carluxo, e aí a mãe do Carluxo quis sair no Rio de Janeiro para se candidatar, o Bolsonaro meteu o Carluxo para competir e virar vereador simplesmente para tirar a esposa e falou, olha, na hora que ela não parou de me obedecer, ela tá fora. Então o que acontece? A Michele também sem o apoio do Bolsonaro, né, a Michele sem o apoio do Bolsonaro, ela pode também ser descartada. Eu não acho que ela vai dar um grito de independência. Eu acho que tem muito teatro entre eles, né? É claro que o Carluxo e a Michele se detestam, mas fazem parte da mesma holding de crime, né? Eu acho, particularmente, que tudo que estava apontando é que Bolsonaro estava roubando patrimônio público. 17 milhões em roubo. Já tinha embolsado 400 mil naquelas joias do estojo, do relógio, do Rosário, né, o árabe, e estava tentando embolsar mais 16 milhões e meio, né? Por quê? Provavelmente propina, provavelmente suborno, provavelmente alguma coisa, caixa 2, vai saber. A Polícia Federal está investigando. Só que tudo isso faz parte dessa holding do crime. E tem
na minha opinião, este é um caso pela qual o Bolsonaro pode ser preso por peculato, pode passar um tempão no chilindró, né? Apesar dos bolsonaristas passarem um pano desgraçado, né? Bolsonarista bote palma quando um moleque negro num mercado roubou um bife e morre, né? Porque o segurança do mercado matou, mas no caso do peculato, que é um crime muito pior do que o furto famélico, né? Tá tudo passando pano pro Jair. É isso, né? Ser atual e ser ex também do ex-presidente não é uma tarefa fácil. Sei, né? Que acabaria tudo e na Flórida, essa altura, estaria cavalinho, perna quebrada de cavalinho, estaria tudo lá, se não fosse os bravos homens da Receita Federal. Pois agora, Guga, como é que você acha que essa notícia que saiu agora do Estadão, que acabou de chegar quentinha pra gente aí, essa aí, as joias, Bolsonaro deu ordem para que diamantes apreendidos fossem cadastrados como acervo privado. Essa é precisamente a notícia que saiu há alguns minutos. Você acha que isso mexe nessa equação que a gente está vendo? Como é que isso altera o atual cenário aí? É mais uma prova, é mais um batom na cueca. Esse é um esquema recheado de provas, vídeos, documentos. O próprio Bolsonaro admitindo que ficou com o segundo estojo, portanto, cometeu o crime de peculato ou, no mínimo, deixou de pagar impostos. É claro que é mais um batom na cueca que acaba fazendo com que o Bolsonaro se encurrale ainda mais, fique ainda mais no canto do ringue. E está tendo, como eu falei no início do programa, né, essa ideia do PL, que o Sakamoto também está jogando aqui, de tentar desvencilhar a Michelle, como se ela fosse vítima do Bolsonaro, como se ela não soubesse de nada. Inclusive, contrataram Paraná Pesquisas para aferir a popularidade dos dois. E eles estão, de fato, tentando vender essa narrativa de que, olha, Michelle foi usada pelo Bolsonaro, Michelle não sabia, ela é vítima dele. Apesar da gente saber que a Michelle, além de receber cheque do Queiroz, ela também, né, pegou as moedinhas do espelho d'água. Ela é alguém que é muito afeita também a pegar bens públicos, a tentar reter para ela bens públicos, é o que parece, pelo menos. Então, é difícil separá-los de fato nessa história, porém essa é a intenção do PL. E os cálculos dos aliados mais próximos do Bolsonaro, antes dessa notícia do Estadão, é que por conta desse escândalo e também do quebra-quebra em Brasília, da tentativa de golpe, é que ele vai ficar ali a popularidade dele vai ficar na casa dos 15% a 20%. Eles acham que ele vai perder ali uma boa parte dos eleitores por conta desses escândalos. Veremos depois da pesquisa. Mas o que parece é que o Bolsonaro, de fato, se separar da Michelle, o maior medo dele não é nem perder metade dos bens, é perder os eleitores para ela. Tem uma questão que eu acho que é muito preemente nesse momento, é que o Bolsonaro mentiu. De novo. Ele disse que não sabia de absolutamente nada. Como o senhor não sabia de absolutamente nada? Olha a frase dele, não pedi, não recebi, não era meu, não era nada, não Exatamente. tem nada a ver com isso. E deu ordem para ir para o vosso arquivo pessoal. Bom, e isso caracteriza o fato depois das tentativas todas de reaver. E depois de receber o estojo também, né? Exato. Ele recebeu o estojo. Tem um documento dizendo que ele recebeu pessoalmente. Então, não tem como ele se desvencilhar disso. Perfeito. Ele sabia, tem a ligação dele para o Júlio César. A velha frase dele, a velha provocação do Bolsonaro, me chamem de tudo, mas não podem me chamar de corrupto, vai pro buraco no primeiro momento. Né? Exatamente. Eu falei ontem, né? Quem acreditou, caiu do cavalo. Léo Sakamoto... Eu espero que, só para comentar, eu espero que isso, na verdade, tipo, apareça, que os batons da cueca, tipo, se proliferem, porque, repito, aqueles 15% que o Guga falou, que aquele pessoal que continua acreditando no Bolsonaro, que nem Lemingue que pula precipício, precisa, na verdade, em algum momento acordar, né? Até na Alemanha hitlerista, né, no pós-guerra, você vai ler Hannah Arendt, né, em determinado momento, você teve determinados grupos que também acordaram do processo, né, que tinham abraçado, né, a propaganda do regime e depois acordaram. Eu espero que alguma parte desse pessoal acorde. Por quê? Porque é muito feio o que está sendo feito nas redes sociais. Eu monitoro os aplicativos de mensagens de redes bolsonaristas, tudo,
E é aquela coisa, né? O pessoal, na verdade, acha que tudo é uma grande armação dos bilionários pedófilos, dos empresários chineses, da esquerda, do Leonardo DiCaprio contra o Bolsonaro. Triste, né? Sempre falo que a minha tia é meu termômetro, né? Quando ela mudar de opinião, eu venho aqui imediatamente e aviso vocês. Ela continua acreditando... Pra ela isso não aconteceu. A mídia. Ela é a velhinha do Taubaté. Ela é a velhinha do Zap que fica ali com as amiguinhas e, né, divulgando notícias falsas. Léo Sakamoto, Guga Noblar, super obrigada. Boa noite para vocês. Até a próxima. Boa noite, querido. Boa noite. Valeu, Sakamoto. Valeu todo mundo. Tchau. Não é fácil. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado financeiro de hoje, quinta-feira, pintando na nossa tela. Olha lá, Ibovespa queda de 1,38%, S&P queda de 1,85%, Dow Jones queda de 1,66%, Nasdaq queda de 2,05% e o dólar sobe 0,2%, fechando a R$ 5,14. Gente, e amanhã, às 11 horas, tem mais uma estreia no Instituto Conhecimento Liberta. O curso Sociedade Digital, Tecnologias, Informação e Desafios, com César Antônio Pereira, que vai estudar de perto a sociedade da informação digital a partir do uso histórico e social das tecnologias. Então é isso, amanhã às 11 horas, e se você ainda não é aluno do nosso curso, basta acessar o link, que já vai aparecer aqui, ó, que é o icl.com.br e faça a sua matrícula. Meninos, voando, né? Porque Breaking News está rolando a toda hora, 8h11. Cai ouro, cai diamante, cai tudo, meu Deus do céu. Nossa. É isso aí. Bom, mas amanhã tem ICL Notícias, primeira edição, às 8 horas da manhã, com William De Luca, Vivian Mesquita e Eduardo Moreira. Não perca. E depois, você sabe, às 8 da noite, tem essa equipe maravilhosa aqui, César Calejão, Chico Sá e essa que vos fala. Então, às 7 da noite. Olha... Lembra a velha hora, da hora do Brasil. Isso. A voz do Brasil. É? A voz do Brasil. Estaremos aqui. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau. Boa noite. Obrigada.